Olá, boa tarde. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos chegando, gente. A gente vai falar sobre pilates e corrida de rua. Corrida na esteira, corrida de rua. Então, se você gosta de correr, se você conhece alguém que gosta de correr, traz essa pessoa aqui para essa live que eu vou falar sobre os benefícios do pilates na corrida, tá? Tem muitas pessoas que quando eu pergunto, faz atividade física? A pessoa fala assim, eu faço corrida. E a corrida, ela precisa de uma preparação para a corrida, né? Então, hoje em dia é muito comum a gente ver até em parques, né? Tendo lá uma preparação para a corrida, exercícios funcionais ou pilates. Então, uma pessoa que gosta de correr, ela precisa de exercícios específicos para isso. Tem gente que acha que para fazer corrida precisa só ter o cardio bom, ou que vou fazer a corrida e vou melhorar o meu cardio. Mas é bem importante a gente entender como a gente vai mexer na parte articular e muscular. Então, se você faz corrida, fica aqui nessa live que eu vou falar sobre isso e chama alguém que você sabe que gosta de correr ou que tá pretendendo fazer corrida, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a corrida é uma atividade física aeróbica, né? Que precisa tanto da parte articular, muscular e aeróbica. Então, a gente vai mexer todos esses pontos. Se você resolve que quer começar a correr, porque vou começar a correr, vou começar a fazer uma caminhada, porque eu quero emagrecer, né? Então é muito comum as pessoas, quero emagrecer, vou correr. E aí ela começa a correr, em pouco tempo ela se machuca. E aí ela tem que parar de correr. E até parar, tem gente que vai pra academia e começa a correr, vai fazer musculação, e ela acaba tendo que parar de fazer essa atividade porque ela se machuca. Ela começa a sentir dor na lombar, ela começa a sentir dor no quadril, ela começa a sentir dor no joelho, no tornozelo. Tudo isso por falta de movimentação articular. Então, quando a gente começa a pensar em fazer uma caminhada ou uma corrida, a gente precisa ter movimento articular. Tem gente que começa a correr e começa a sentir dor na cervical. E aí a pessoa fala, gente, não tem nada a ver. Mas a gente vai perceber, quando a gente vai fazer uma avaliação dessa pessoa, que ela tem a caixa torácica muito bloqueada. E aí a caixa torácica, ela não faz o movimento de bombear o pulmão. E aí assim a gente vai sentir essa tensão e a gente vai começar a ter o quê? Projeção da cabeça lá pra frente. Então, o Pilates, ele vai te ajudar muito na questão articular e na questão muscular. Até na questão respiração, porque no Pilates a gente vai sempre exigir do aluno uma expiração profunda. Puxa pouco ar e solta muito ar, né? Então, se você é uma pessoa que corre, você precisa fazer um teste aí. Coloca a mão aqui, em cima das suas costelas. Inspira, tenta perceber se as suas costelas abrem. Solta o ar, presta atenção para ver se essa costela fecha. Eu sempre falo lá no Pilates uma coisa. Pensa numa sanfona, aquele negócio da que a gente toca, sanfona mesmo. Então, a gente inspira, a costela tem que abrir, a gente solta o ar, a costela tem que fechar. E aí, este movimento de caixa torácica vai te dar cada vez mais soltura da torácica, que vai te dar soltura da cervical, que vai te dar soltura da lombar. Uma pessoa que tem a torácica rígida, ela vai ter problema na cervical, ela vai ter problema na lombar. Então, só o fato de você aprender a respirar, e você pode fazer isso sozinho aí na sua casa, inspira, abre a caixa torácica, solta o ar, afunila, e você vai criar o hábito de fazer isso. Quando você faz esse tipo de exercício, as costelas, né, elas têm músculo entre um ossinho e o outro, e essa musculatura ela fica rígida. Né? E aí a gente vai ter o que? Movimento intercostal, e isso vai ser ótimo para nossa parte respiratória.
E aí isso vai te dar o quê? Movimento na torácica. Isso já vai te ajudar muito. Tem muita gente que corre e começa a sentir uma dorzinha aqui do lado. Aqui pertinho do diafragma. Por quê? Respiração errada. Puxa demais, solta de qualquer jeito. Então, trazer o movimento respiratório vai te ajudar muito a não tensionar, tá? E a fazer períodos de corrida um pouco maiores, tá? Pensando em começo a correr e começo a sentir dor, né? Na lombar, dor no quadril. A primeira coisa que a gente precisa entender é que os músculos abdominais, o core, o powerhouse, eles vão te dar estabilização, tá? Então, quando a gente consegue soltar um ar em 10 segundos, fazer uma expiração comprida correndo, e a gente consegue ativar a musculatura, a gente consegue ter estabilidade na região abdominal e na região lombar. Então, ó, pensa comigo. A gente tem os braços, as pernas. Aqui no abdômen, a gente não tem osso. A gente tem musculatura. E se essa musculatura está fraca, você sempre vai desequilibrar o corpo para frente, tá? Então, se você é uma pessoa que está sempre em desequilíbrio, que passa a vida toda com o abdômen relaxado, resolveu que quer emagrecer ou que quer começar a prática da corrida, você vai começar a correr e você vai começar a sentir os desequilíbrios do corpo para frente. E aí a sua lombar vai entender, opa, a Flávia tá caindo para frente. Eu preciso segurar a Flávia para cá. E aí a lombar já começa a tensionar, né? A torácica começa a entrar em desequilíbrio, a cervical começa a inclinar lá para frente, né? Então a gente começa a ter esses desequilíbrios, começa a inclinar essa coluna lá pra frente. E aí a gente vai sobrecarregar o joelho, a lombar, porque quando a gente sai da linha da gravidade, a gente tem o peso maior, né? Um peso maior. Então, ó, o nosso corpo é dividido entre anterior e posterior, né? Frente e costas. Então, se eu tô com fraqueza abdominal, a minha coluna vai sofrer, o meu joelho vai sofrer, porque aí eu saio da linha da ação da gravidade que divide o meu corpo exatamente entre frente e costas, e aí o peso da ação da gravidade é muito maior, né? Então, só de ficar com a coluna inclinada para frente um pouco mais, você já vai começar a ter os desequilíbrios, as instabilidades no quadril, tá? Então, se você pratica corrida e tá sentindo dor na lombar, você precisa dar um olharzinho lá pro seu abdômen e fazer exercícios de abdominal. Mas exercícios de abdominais que você consiga realizar eles sem ficar lá, ó, flexionando o tronco, tensionando o cervical, tensionando o peitoral, porque é muito comum a pessoa ficar lá puxando a cabeça, né? E quem faz a flexão do corpo não é a cabeça, é o tórax. E para que eu flexione meu tórax, eu preciso fazer uma flexão, uma contração do meu abdômen superior. Então, a gente pode ganhar força abdominal sem ter que ficar fazendo assim com a cabeça. Para de sofrer e sentir dor aqui. Eu posso ficar com a cabeça deitada, com o corpo deitado e trabalhar com as minhas pernas, para que eu consiga ganhar essa força abdominal, tá? Para que eu consiga ganhar inicialmente, e pode ser até na isometria, segura só a perna parada em cima. Começo a ganhar, começo a aprender a flexão da torácica e aí faço. Gente, uma vez eu entrei numa academia, eu era muito nova. Foi uma história muito bizarra. E aí eu tava na musculação e o professor chamou, né, na sala lá de cima que ia ter aula de abdominal. E eu fui. Eu não trabalhava com pilates, eu era muito nova. E aí eu fui. E, gente, eu passei, acho que uns 20 dias, com uma dor no pescoço horrorosa, porque eu tava lá, ó, puxando. Eu não aprendi, eu não sabia e não foi ensinado, né, sobre a flexão. Lá no Pilates a gente ensina muito a flexão da torácica. Então, trabalhar muito o seu abdominal para que você não entre em instabilidade, porque isso vai te gerar o que? Lesão na lombar, lesão ou dor no quadril, lesão ou dor
lá no joelho, no tornozelo. Então, quando a gente consegue ter uma rotina de exercícios que vão fortalecer o meu abdômen e uma rotina de exercícios que vão aumentar o movimento da minha caixa torácica, eu já tô com meio caminho andado. Então, se você tá correndo e usa a corrida como atividade física e não faz exercícios de respiração e abdominal, a chance de você daqui a um tempo ter problemas com a lombar e a instabilidade do quadril é grande, tá? Outra coisa, exercícios de equilíbrio para o joelho e para o tornozelo. A gente precisa de exercícios de equilíbrio para o joelho e para o tornozelo. A gente precisa de exercícios de mobilidade para a coxa femoral, para que a gente dê as passadas e não exagere na movimentação lá da lombar. Se você tem pouca mobilidade na sua coxa femoral, na junção aqui do quadril, quando você anda, você desequilibra demais o seu quadril. E aí a gente precisa fazer exercícios básicos de mobilidade de coxa femoral. E eu também já vi muitas pessoas fazerem exercícios de mobilidade, porque de repente tem uma bursite, uma tendinite aqui. Gente, coxa femoral é essa parte aqui, ó, da perna, tá? É essa parte aqui da perna. E aí, essa pessoa, ela tem dificuldade de corrida, de caminhada, porque começa a aumentar esse movimento, né, das passadas, e aí a pessoa começa a sentir dor no quadril, no tornozelo, no joelho. Aí vai lá no médico e fala: tô com dor no joelho. E nem sempre a dor é causada pela, de repente, ou falta de força na coxa. De repente, a dor que ele tá sentindo lá no joelho é uma dor por falta de mobilidade lá no quadril. Aí ele vai na fisioterapia porque tá sentindo dor no joelho e não vai melhorar, porque ele vai fazer de repente exercícios de com os eletrodos de choquinho para diminuir dor, vai fazer o fortalecimento da perna. A perna tá forte, tá tudo ok. E aí ele acaba a fisioterapia, ele volta a correr, ele volta a sentir dor. Porque acabou a fisioterapia, ele voltou na aula, ele voltou pra corrida e ele volta a sentir dor. Por quê? Porque o foco de problema dele é na articulação coxo-femoral. Então é aí que o Pilates entra. Quando vem um aluno pra mim, e eu tenho alunos que vêm pra mim para fazer todo o trabalho de estabilidade, de força, de controle, de equilíbrio, de coordenação para corrida. E é muito legal. Primeiro porque geralmente é homem que vem, que leva essa coisa da corrida um pouco mais a sério e tal. E aí o que a gente faz? Primeira coisa que eu vou ver é se ele sabe respirar. E aí eu ensino a movimentação da caixa torácica. Depois eu vou ver se ele tem força abdominal, para que ele sustente o meio do corpo, né? Então, se você tá com o abdômen, como eu falei agora há pouco, muito fraco, você vai ter instabilidades. E aí eu trago para ele essa consciência abdominal. E aí a gente começa com exercícios de mobilidade de quadril, de mobilidade lombar, exercício de mobilidade torácica, de joelho e de tornozelo. Nossa, Flávia, mas para correr precisa fazer isso tudo? Se você quer correr, se desenvolver na corrida, melhorar a corrida, ou simplesmente não quer sentir dor ou ter lesão, precisa. Né? Então, por exemplo, aí a pessoa, como eu tava falando agora, a pessoa tá na corrida, começou a sentir dor no joelho, vai pra fisioterapia, começa a sentir dor no joelho, aí para de correr, porque aí já não tá melhorando, o joelho não passa. Aí vai fazer mais fortalecimento da perna, que vai enrijecer mais a articulação do quadril. Aí vai fazer mais exercícios de fortalecimento, querendo parar com a dor, e aí a gente bloqueia cada vez mais o movimento. E quando a gente entende que liberar a fáscia vai ajudar muito. Então, liberar a fáscia da coxa, do trato aqui, ó, na lateral da perna que a gente tem. Então, a gente tem na lateral das pernas aqui, ó,
Um tecido conjuntivo que conecta. Aquilo é duro, aquilo é dolorido. Por quê? Porque é para segurar todo o quadril, para que a gente não despenque. Então a gente faz a liberação de fáscia, a gente faz a soltura da lombar em relação ao quadril, a gente solta o quadril em relação à coxa femoral para que ele não tenha IFA. Quem conhece aí a IFA? Que é uma inflamação aqui na coxa femoral. A bursite trocanteriana, para que ele não tenha tendinite de quadril, que ele não tenha tendinite de isquios, que é aquela famosa síndrome da bunda mole, né? Que é a tendinite lá no isquio. Então, dar todo esse conjunto de consciência corporal, de mobilidade, né? Liberar a fáscia, fazer exercícios unilaterais de perna, tanto para força muscular quanto para o equilíbrio e a coordenação. Fazer exercícios básicos, simples, como se fosse fisioterapia, levantando a perna, a flexão do quadril aqui, ó, com estabilidade. Gente, posso falar? Todos esses exercícios que eu tô falando pra vocês, vocês têm como fazer em casa, sozinho. Se vocês não pudessem, por exemplo, ir no Pilates. Tem uma série de exercícios que dá pra gente fazer. Então, se você, só quero fazer corrida, não quero fazer mais nada, tem coisas que dão pra você fazer em casa e melhorar muito a qualidade na sua corrida. Exercício unilateral de tornozelo. E aí, fazer um exercício unilateral de tornozelo não é simplesmente tirar uma perna do chão. Porque quando a gente tira uma perna do chão e a gente não tem a consciência de contração abdominal, de crescimento, a gente tira uma perna, o peso cai total nessa outra perna. O que vai acontecer? Tensionar a articulação do tornozelo, do joelho e do quadril. Porque o corpo, ele entende que quando eu tiro uma perna do chão, ele só tem um lado para segurar. Só que quando a gente tira uma perna do chão e mantém essa ação abdominal e não faz isso, deixando tudo cair para lá, eu ativo o meu abdômen, eu consigo manter estabilidade de quadril para que eu movimente a minha perna sem compensação do outro lado. Então eu já deixei aqui até no Instagram da Eco Pilates ensinando a fazer exercícios de equilíbrio, né? Porque não é só simplesmente tirar uma perna do chão, é aprender o crescimento e conseguir realmente trabalhar com a força, com o equilíbrio, sem tensão. Gente, vocês conseguem entender isso tudo que eu tô falando? Né? Se você gosta de correr, eu vou ver se eu faço uma sequência de exercícios, né? Ou de repente a gente faz uma live só com exercícios. Eu acho que isso pode ser muito interessante, porque aí eu deixo gravado aqui. Então, se você gosta de correr, você precisa fazer todos esses exercícios para que você se desenvolva na parte respiratória, para que você não crie lesão ao longo do tempo. Tem uma pessoa que escreveu aí, Barbie, consigo entender porque faço pilates aqui. Ótimo! Gente, eu fico tão feliz quando chega alguém novo lá no Pilates e eu pergunto, já fez Pilates antes? E a pessoa fala, já. Gente, eu juro, eu fico muito feliz. Porque quanto mais pessoas fizerem Pilates e entender quais são os benefícios, e aí isso também depende muito de estúdio para estúdio, né? Porque é o que eu sempre falo para vocês, existe uma receita de bolo girando por aí, né? E essa receita de bolo não funciona para todo mundo. Eu falei hoje numa aula, eu dei aula às 6 horas da manhã, e eu tava falando pra Patrícia, pra minha aluna. Patrícia, quando você for se alongar em casa, você não pode se alongar olhando a televisão ou fazendo o alongamento de repente à noite, porque à noite às vezes você tá com a dor da tensão. Fazer o alongamento de manhã, prestando atenção na sua respiração, respeitando e aí entendendo que se você de repente puxa a cabeça, você vai estar mexendo em todo o paravertebral, toda a sustentação da coluna. Você vai conseguir realmente soltar o seu corpo através da respiração, né? Então, quando a gente consegue trazer esse entendimento todo pro aluno, né, de fluidez durante o movimento,
o exercício de respiração, da mobilidade, da concentração, né, da centralização. Esse aluno, ele entra, ele fala, meu Deus do céu, cada dia que eu venho eu sinto exercício diferente. Gente, eu dou aula de pilates há 17 anos e vira e mexe eu faço exercício e eu sinto ele diferente. É por isso que o professor tem que treinar muito, porque a gente precisa cada vez mais trazer o entendimento para o nosso corpo. E aí sim, eu só consigo ser uma boa professora se eu treino muito bem isso no meu corpo, porque o que eu sinto é mais fácil de eu ensinar. É isso mesmo. Ele tá falando aqui, ó, trabalha a base, o core, é isso. É de dentro pra fora. Gente, então, eu sempre falo pros meus alunos, a gente é como um chafariz. Se você ativa a sua força de base de dentro, como um chafariz, que a força sai de dentro e sai pela cabeça, você nunca mais vai ter dor na lombar, você não vai ter dor no quadril. Então, é o que eu falei. Eu acho que eu vou fazer uma live fazendo só sobre exercícios de corrida. Então, se você corre, você precisa de exercícios de respiração em 10 segundos. E expira. Abre a caixa torácica, fecha a caixa torácica para cima e para dentro, ó. Você precisa de ativação do core, do powerhouse, em expiração em 10 segundos. Você precisa de liberação miofacial. E aí sim a gente vai entrar. E aí sim a gente entra com liberação de exercícios de mobilidade torácica, de lombar e quadril, de quadril e coxofemoral, de joelho, de tornozelo, né? Tem gente que faz corrida e sente dor na cervical, né? Então, outro dia até peguei uma pessoa que não era corrida, era bike. O cara andava de bike e sentia dor no pescoço. A caixa torácica dele estava todinha bloqueada, né? Então, quanto mais a gente consegue trazer esse entendimento sobre esse conjunto de benefícios, melhor vai ficar a sua corrida. Gente, então, a verdade é que o Pilates, ele vai te ajudar muito no entendimento sobre passadas, no core e na mobilidade, para que você ganhe, né? E não só na mobilidade, no alongamento e na força, porque eu dou exercícios lá para corredores. Então, por exemplo, eu ponho um mini band. Quem sabe o que é mini band? Um elástico entre o joelho e o tornozelo, na metadinha da perna. Aí eu peço para essa pessoa ficar subindo a perna. Eu vou fazer uma live sobre isso, ó. O que eu tô fortalecendo? Se eu tô subindo a perna aqui, ó, sem deixar cair. Então eu ativo o centro, ponho o elástico, subo a perna. Eu tô trabalhando o quê? Aqui, ó. Flexores de coxa. Quem impulsiona a perna pra gente andar e correr? Flexores de coxa. Por que antigamente jogador de futebol tinha muita pubalgia? Porque trabalhava só o fortalecimento da coxa e não do flexores de coxa, que é ele que impulsiona a perna para subir. Então no Pilates a gente trabalha muito unilateral isso. Por quê? Porque a gente quer dar esse equilíbrio e trazer cada vez mais a igualdade em relação à força. Quando você trabalha unilateral, você consegue perceber o quanto uma é diferente da outra em relação à coordenação, a equilíbrio, a força. E aí a gente vai tentando chegar num limite aí, ó, mais parecido uma perna da outra. E aí eu tô trabalhando o quê? Quando eu tiro uma perna do chão e mantenho, então, por exemplo, ó, vou tirar a perna direita do chão. A perna esquerda, ela tá trabalhando o quê? Tornozelo, joelho, força de articulação. A perna que tá pra cima, esticando lá no elástico, tá trabalhando o quê? Flexores de coxa. Se eu consigo fazer isso sem despencar demais na perna esquerda, eu vou criar o quê? Força e estabilidade na minha lombar. E aí eu ainda falo pra ele, dou um peso no braço dele e falo, leva o braço pra cima. Quando eu falo pra ele, leva o braço pra cima, eu tô exigindo dele contração abdominal para que ele não estenda a coluna, porque levar o braço pra cima faz a gente estender a coluna. Então eu também estou gerando nele controle e força de coluna. Gente, olha como é rico um exercício
que eu falei aqui, descrevi pra vocês, e eu vou fazer uma live essa semana ainda falando. Olha como é rico um exercício de pilates para corrida, para você que é corredor. Então, se você pega um professor, um estúdio de pilates, que consegue trazer para você todos esses benefícios, você não vai correr, você vai voar. Então, ó, eu tenho alguns corredores homens lá que não fazem preparação muscular na academia, que fazem comigo, faz 3 vezes por semana o pilates e que voa, que tem musculatura forte, que tem força em tônus muscular e que, ó, sai correndo por aí, que corre mesmo. E eu fico muito feliz com o resultado. Então é isso. Então o Pilates, ele vai trazer para você cada vez mais todos esses benefícios, porque só corrida não é atividade física. Então, na verdade, para corrida você precisa de uma preparação, e a melhor preparação que você tem hoje para corrida é o Pilates, porque o Pilates te traz tudo isso que eu falei. E eu acho que eu vou fazer uma live e vou depois também deixar um stories escrito sobre tudo isso, para que vocês entendam cada vez mais o quanto o Pilates é rico na corrida. Tá bom? Gente, então eu acho que é isso. Vocês entenderam? Vocês conseguem entender quando eu falo sobre controle, sobre equilíbrio, sobre estabilidade? O que é uma lesão quando não é por um trauma? A lesão, quando não é por um trauma, ela é gerada por desequilíbrio muscular. E o Pilates, ele vai te dar o quê? Equilíbrio muscular cada vez mais. Então eu acho que é isso, gente. Eu acho que foi uma introdução sobre corrida. Esta semana ainda eu prometo que eu volto aqui para dar os exercícios específicos. É claro que tem muita coisa, mas a gente pode dar uma base para você que corre e que tá sentindo dor já, que corre e que sente dor de repente lá na planta do pé. Então, se você corre e depois fica com o pé muito cansado, chegou em casa, pega um cabo de vassoura e pisa no cabo de vassoura. Pega uma bolinha de tênis e pisa. Se você corre e fica com muita dor na planta do pé, significa que também pode estar vindo do desequilíbrio do tornozelo, que pode lá estar vindo de uma questão lá da lombar, porque quando você tem tensão na lombar, você tem compressão de disco na lombar, você vai ter menos descida, né? A circulação do sangue menor. Então você vai ter dor na perna por falta de circulação. Então é isso, gente. Foi uma livezinha aqui no meio do dia, na correria do dia, né? Pra trazer pra vocês o quanto o Pilates é rico pra corrida. Eu vou fazer ainda essa semana uma live sobre os exercícios. Fica ligado que eu vou postar lá nos stories o dia que eu vou fazer essa live, tá bom? Então um beijo pra vocês. Se você é de alguma comunidade aí de corrida e faz corrida, vou deixar gravada, manda essa live pra essa pessoa e traz mais gente pra cá, porque todo dia eu tô aqui, ó, querendo incentivar vocês a viver melhor sem dor. Então é o que eu falo. Se você tá aqui no meu Instagram, se você recebe isso, passa para um amigo, passa para outras pessoas, para que outras pessoas também possam. Eu recebo tanta mensagenzinha falando com a pessoa, obrigado, me salvou. Às vezes um exercício já ajuda. Então, ajude outras pessoas, tá bom? Então, um beijo para vocês. Essa semana a gente volta falando de Pilates em corrida, tá bom? Então, um beijo e até a semana.